Olá, alunos! Nesse vídeo iremos tratar da questão do processo de trabalho, dos modelos de produção rígido taylorista-fordistas para os modelos de produção flexível. Nessa unidade iremos discutir o processo de trabalho e mostrar que as organizações têm buscado formas alternativas de produção, preocupando-se com a inovação e com a flexibilidade também nos processos operacionais. Primeiramente, vamos ver algumas definições que são importantes. O que é trabalho? Trabalho é uma atividade que transforma os diferentes tipos de recurso com o intuito de dar uma utilidade diferente. Essa definição é importante, pois o trabalho consiste em transformar recursos visando dar utilidade distintiva da original. O trabalho transforma. Em geral, sempre lembramos de trabalho quando um operário faz um bem, um produto tangível. Todavia, há outras formas de recurso que também podem ser transformados, gerando utilidades diferentes. A informação, por exemplo, é um recurso, e quando alguém a transforma em conhecimento, isso é considerado uma forma de trabalho. Devemos lembrar que os recursos são pessoas, tempo, dinheiro, informação, espaço, dentre tantos outros elementos que podem ser transformados. E o que é processo de trabalho? Processo de trabalho é o trabalho no momento de sua execução. Toda vez que executamos um trabalho, realizamos diversas ações para transformar o recurso, como selecionar a matéria-prima, moldá-la, cortá-la e pintá-la. São ações executadas durante o trabalho. Também podemos processar recursos intangíveis, como selecionar informação, analisar, tirar conclusões, dentre outros. O processo de trabalho, nesse sentido, é algo dinâmico. E o que é a organização do processo de trabalho? A organização do processo de trabalho é uma sistematização das diversas etapas do processo de trabalho. É a forma como preparamos as atividades do processo de trabalho para serem executadas. Podemos fragmentar o trabalho, por exemplo, e dar uma parte para cada um executar. Podemos fazer o trabalho por completo e de forma individual. Podemos introduzir ferramentas que ajudam a otimizar o processo. Podemos trabalhar os processos ergonômicos visando melhorar a qualidade de vida das pessoas no trabalho. A organização do processo de trabalho são opções feitas buscando atender os objetivos organizacionais e pessoais, no intuito de otimizar a utilização dos recursos. Cada forma de organização do trabalho tem como consequências diretas em termos de aprendizado, produtividade e impacto nas pessoas, organização e na sociedade. Um processo de trabalho mal planejado pode gerar muito desperdício ou gerar danos à saúde mental e física dos indivíduos. Também pode gerar conhecimento e aprendizagem, ou pode tornar as pessoas menos capazes de aprender. E quais são os componentes do processo de trabalho? Bom, são componentes do processo de trabalho. O elemento humano, pois mesmo quando o trabalho é totalmente executado por máquinas em uma empresa, houve a necessidade de que alguém assim o planejasse. O ser humano também é necessário para alimentar o processo com insumos e com matéria-primas e informações. A tecnologia ou conhecimento aplicado se constitui todo o aprendizado que se concretizou em ferramentas, máquinas, instrumentos para execução ou até mesmo formatos produtivos e tecnologias de gestão. Um exemplo interessante é o modelo de produção fordista, no qual a organização das tarefas, em uma linha sequencial definida, determina o jeito único de produzir os elementos complexos, como o carro, valendo-se de pessoas com pouca ou nenhuma instrução, e obtém um volume elevado de produtividade. A genialidade do modelo fordista não está nas máquinas ou ferramentas, mas na concepção gerencial por trás daquele modelo. Todavia, sabemos que se trata de um modelo limitado quando se fala do contexto atual, pois ao lidar com pessoas e como engrenagens de um sistema, entende que elas não podem contribuir com seu conhecimento e aprendizagem. Os recursos são os elementos a serem transformados pelo processo. Nesse sentido, é importante perceber que os modelos tradicionais de produção estão muito preocupados em transformar exclusivamente matéria-prima, fisicamente falando. Não há uma preocupação em transformar as pessoas e as informações. O elemento humano é considerado como um produto a ser consumido, mental e fisicamente, mas que pode ser facilmente substituído por outros. Há também os produtos e subprodutos ou resultados. Sempre lembramos que os produtos e bens gerados do processo produtivo são carros, bens de consumo, dentre outros.
Todavia, os desperdícios de matéria-prima, as doenças ocupacionais, a poluição do meio ambiente são todos elementos componentes do processo de trabalho. Um processo de trabalho mecanicista, dentro dos moldes tayloristas-fordistas, também geram pessoas insatisfeitas, incapazes de aprender com o tempo e com doenças ocupacionais. E isso deve ser considerado ao se pensar a organização do processo de trabalho. Agora vamos ver como são as formas de organização do processo de trabalho, comparando os modelos de produção mecanicista com os modelos atuais. Vamos utilizar o modelo da Volvo na Suécia para compreender a distinção entre o modelo produtivo atual e o tradicional. Veja que no sistema taylorista-fordista as características são padronização dos produtos, linha sequencial de montagem com trabalhos individuais, a utilização de máquinas que executam apenas uma única função repetitiva, o operário é desqualificado e o seu conhecimento não faz diferença. O processo é desmotivador e não precisa de pessoas motivadas para executá-lo. Há muito conflito e o processo de gestão muito autoritário, hierarquizado e centralizado. Já na abordagem sociotécnica, cujo objetivo é preocupar com o lado social e técnico ao mesmo tempo, a produção procura flexibilizar o processo produtivo, permitindo a variedade do produto. O processo de produção não é uma linha sequencial, mas por módulos ou ilhas em que os indivíduos interagem mais. As máquinas são consideradas como ferramentas de múltiplo propósito, podendo ser utilizadas de diversas formas. O operário precisa de um nível de qualificação maior. O processo depende mais de um indivíduo motivado para contribuir com o seu conhecimento. Pressupõe menos conflitos e mais participação. Continuando a comparação, podemos ver que no trabalho taylorista-fordista há uma divisão vertical do trabalho, separando aqueles que pensam daqueles que executam, e uma divisão horizontal, ou seja, com trabalhos e tarefas mais fragmentados. O indivíduo fica fixo no posto de trabalho, executando uma mesma tarefa sempre, sendo que o ritmo de trabalho é imposto pela máquina ou pelo sistema de produção. Trata-se de um modelo extremamente individual e com forte controle de supervisores e gestores. No modelo sociotécnico, há uma preocupação com a integração vertical do trabalho, sendo que os indivíduos participam do processo de organização, da programação das atividades e do planejamento. Também há uma integração horizontal do trabalho, ou seja, os indivíduos não realizam tarefas muito fragmentadas, pois o objetivo é que eles tenham uma visão geral do trabalho executado. O ritmo de trabalho não é imposto pela máquina, mas pelas necessidades do grupo. Quando for necessário parar de produzir para discutir problemas, o grupo tem essa autonomia, por exemplo. O trabalho é mais coletivo. Em alguns casos, em equipes semi-autônomas de produção, é a própria equipe que se controla. O que é importante perceber é que nos novos modelos tem como princípio a aprendizagem, pois permitem que os indivíduos contribuam com seu conhecimento. Tais características também podem ser observadas no modelo japonês, como exposto na frase citada por Fleury e Fleury. Cada vez mais, as empresas que buscam a inovação procuram tornar a organização do processo de trabalho um elemento gerador não só de bens, mas de conhecimento e de aprendizagem. Por enquanto é só. Se houver qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato com o seu professor.